Olá, tudo bem? O nosso tema é: se Deus existe e é amor, por que tanta gente sofre? Você já fez essa pergunta alguma vez? Na realidade, muitos afirmam que as tragédias, as crises, as doenças e os dissabores da vida manifestam a vontade divina. Por sinal, um poeta por nome Magalhães Muniz declara: o sofrimento é a lâmpada sagrada que a mão de Deus acende em nossa vida. Você concorda com isto? Olha só, e aí vem uma frase muito comum: Fulano morreu porque Deus quis assim. Será isso verdade? O que você acha? A pessoa está recebendo o castigo por causa de seu passado, dizem outros. E se fosse assim, como ficaria, quem sabe, o caso de alguém, ao voltar para casa, informa para a esposa que se machucou? Então ela pergunta: o que houve? E ele diz: cometi um pecado e Deus me castigou. Será que isto existe? Qual é o seu pensamento? Na realidade, existem algumas ideias que mostram razões para o sofrimento. Uma delas, o sofrimento sofremos porque Deus está castigando ou disciplinando. Será correto isto? Na verdade, o patriarca Jó, a exemplo de muitos hoje, era incapaz de compreender os planos de Deus. Quer ver? No livro de Jó, capítulo 19, verso 6, sabemos agora que Deus é que me oprimiu, disse o patriarca. Jó 30, verso 11, Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Jó 30, 19, Deus, tu me lançaste na lama. Deus foi o causador do sofrimento de Jó? Por acaso não foi Satanás com o objetivo de que o patriarca Jó, visse a Deus como um tirano e dele se afastasse? O sofrimento é causado por Satanás e pela desobediência e ignorância do homem? Não é isto? Mesmo assim, amigo, muitos afirmam que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, submete o homem a uma tortura cruel para purificá-lo. Isto é correto? De modo algum. Carmen Suplicy afirma: o sofrimento é a escada da purificação. Se esta compreensão fosse correta, deveríamos abrandar o sofrimento? De modo algum. Se a perfeição fosse adquirida pelo sofrimento, teríamos a salvação pelas obras e as penitências seriam aprovadas por Deus. Deus aprova os conceitos errados dos amigos de Jó também? Olha, os três amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, argumentavam que Deus o estava castigando por causa de seus pecados. Mas como afirmar isto se o próprio Deus havia declarado em Jó 1 e 8 que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal? No livro Patriarcas e Profetas, a autora Ellen White descreve na página 123 e 124. Permitiu Deus que a aflição sobreviesse a Jó, mas não o abandonou. Você está entendendo isto? Deus sempre, sim, tem provado
seu povo na fornalha da aflição, pois é no calor da fornalha que a escória se separa do verdadeiro ouro do caráter cristão. Então Deus permite as provas para fortalecer. Porém, o inimigo manda as provas para abater. Então, será que Deus está alheio às nossas dores, aos nossos sofrimentos? O que você pensa disto? Salmos capítulo 9, verso 9. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Você está entendendo? Salmos 41, verso 3. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Que maravilha, não? 2 Coríntios 1, 4. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Sendo assim, a dor, o sofrimento, as tragédias, as epidemias e pandemias surgiram como consequência de um desvio das ordens divinas de nossos primeiros pais. E hoje nós carregamos as consequências do pecado. Então, alguém escreveu assim: Deus fez o bem, o homem escolheu o mal. Deus fez o homem justo, ele procurou a impiedade. Deus o fez feliz e ele procurou a desgraça e a miséria. Então, há um poema que diz assim: Deus não prometeu céu azuis, veredas semeadas de flores por toda a vida. Não prometeu sol sem chuvas, não prometeu alegria sem tristezas, ou paz sem a dor. Mas Deus prometeu forças para o dia, luz para o caminho, graças para as tribulações, auxílio de cima, compaixão inalterável e amor permanente. Isto ele prometeu. E vamos ver exemplos bíblicos? Vamos juntos? José era justo, mas foi da mesma maneira para a prisão. E o texto de Gênesis 39, 21 declara: o Senhor, porém, estava com José. O profeta Daniel não foi guardado de ir para a cova dos leões, porém, o anjo do Senhor estava com ele ali. Você está entendendo? E o apóstolo São Paulo tinha um sofrimento corporal e ele pensava que por meio da oração fervorosa a dificuldade fosse removida. Mas o Senhor disse a Paulo: não fales mais neste assunto, minha graça te basta, eu te capacitarei para suportares a enfermidade. Você está entendendo, amigo? Sendo assim, as feridas abertas em nossa alma são portas por onde Deus opera. Alguém até disse: Deus, eu não te entendo, mas confio em ti. Será que não seria isso que deveria acontecer comigo e com você a cada dia, a cada momento, em meio às provações, às dificuldades que o mundo está vivendo? Em meio ao sofrimento, à dor, à morte, que muitos convivem e passam por essa realidade? Sendo assim, eu lhe pergunto, apesar das dificuldades e provas da vida, Deus promete ou não promete um mundo melhor para os seus filhos? Deus, na verdade, promete um mundo onde não haverá mais dor, mais lágrimas, mais cortejos fúnebres, mais manifestações de crises e pandemias e tudo mais. Deus oferece esperança e um viver de otimismo para você e para mim, um futuro glorioso.
Você gostaria de viver mais próximo de Deus e mais confiante nele em todas as horas e sempre esperando e falando dessa esperança do glorioso futuro, o futuro eterno, onde Deus levará seus filhos para viver com ele eternamente? Gostaria de ter esse sentimento a partir de agora? Que Deus te abençoe. Amém.